Quer comentar, Álvaro? Eu quero. Bom. Olha só, assim, eu acho que eu gosto muito dessa mesa, e na verdade de todas as mesas do Grupo Flow, são mesas muito abertas. Meu papel sempre é um papel provocativo, né? Por definição, eu não venho se não for para ser provocativo. Então eu quero começar com o seguinte, eu sou favorável à regulação das grandes empresas de tecnologia que trabalham com social media e outras plataformas, outras dinâmicas que envolvem muitas pessoas e algoritmos no meio para distribuição de conteúdo. Então, dei essa definição genérica do assunto, porque eu acho que pode abranger aqui muito mais coisa do que simplesmente plataformas tradicionais de social media e browsers. Então, o chat GPT, para mim, tem que entrar numa coisa como essas, assim como plataformas de VoIP como o Discord, que na prática são sociais. Então, eu acho que assim, o ponto de partida é que a ideia de que essas plataformas não têm impacto no mundo, que eu sei que não é a sua ideia de maneira alguma, seria uma ideia absolutamente ingênua. Elas têm, e como elas têm, elas fazem parte do tecido social hoje em dia, a gente tem que pensar isso à altura desses impactos sociais e, portanto, a gente precisa de regulações eficientes para elas. Assim, o ponto de partida é esse. Meu segundo ponto de partida é que há, de fato, na minha visão, um uso de conteúdos que são produzidos por outras pessoas e outras entidades e outros órgãos e outras empresas e outros conglomerados, assim a gente pode ir crescendo, chegar nas outras big corporations, que muitas vezes é feito sem a devida remuneração dessas empresas. Então eu acho que uma lógica de remuneração das empresas de mídia tradicionais, sejam elas mínimas, sejam elas médias, sejam elas gigantes, dentro de uma dinâmica de ganha-ganha, é importante. Eu também acho que existe uma responsabilidade das empresas de tecnologia no caso da disseminação de conteúdos deletérios. Eu acho que um caso aqui foi emblemático, foi o caso do Telegram, que manteve grupos, não fez a lição de casa no momento sério, no momento crítico, em que grupos extremistas que estavam movimentando jovens, crianças, adolescentes, enfim. Essa galera que está ali preparando ataques às escolas estava naquela, acho que foi um pouco antes do dia 20, né, que foi o tal do dia D da grande preocupação, né, que foi o aniversário da tragédia lá em Columbine. Então, esse momento pregresso, ele acabou tendo mais fricção do que precisaria em função disso. Esses são meus pontos de partida. Então, assim, total. Para mim, esse é o grande carro que a gente tem que botar na rua. Há necessidade de se pensar melhor esse assunto. Dito isso, eu tenho críticas ao PL. Então, assim, minhas críticas mais pontuais, mais específicas são: lendo o PL e o debate em torno, está bastante claro que existe uma assimetria de condições entre aquilo que se aplica ao cidadão comum e aquilo que se aplica ao político, que, de certo modo, pode ser lido como uma espécie de imunidade. Ou seja, o político... Estudo, por que eu estou falando assim com bastante cuidado? Porque não está explícito. É muito uma questão hermenêutica. Hermenêutica quer dizer como a gente interpreta o texto. Mas, dados outros textos, há indicações de que o político poderia não apenas ser imune às regras de remoção de conteúdo que se aplicam aos outros, não exatamente as mesmas regras. O político publicar algo de pedofilia, é lógico que não. Mas, assim... Essa discussão sobre o que é fake news e o que não é, essa zona cinzenta, ela tende a incidir menos sobre o político, e o próprio político poderia ser imune às regras das plataformas. Isso me parece, do ponto de vista de como empresas têm que funcionar, como governanças estruturadas têm que funcionar, contrassensual. Não vejo como isso ser algo razoável. Assim, eu sou político, então assim, aqui nos estúdios Flow, eu vou deitar em cima da mesa, porque dane-se a sua regra. Isso eu acho completamente surreal. Acho que tem aí uma externalidade política, assim, ou seja, a mãozinha a mais, a mão divina ali entrando no assunto. Então, esse é um ponto que eu acho muito problemático mesmo. Outro ponto problemático, dada a necessidade que eu vejo aqui da gente regular melhor esse conteúdo, da gente responsabilizar as redes que mantêm no ar conteúdo deletério, etc, etc, existe de fato um problema que é quem vai fazer esse papel. E o debate nesse momento,
assim, ele já passou pelo governo federal, o que é problemático porque os governos federais se sucedem, então você tem toda uma questão evidentemente política aí, há externalidades, então a gente tem que pensar essa discussão para 30 anos, não para 4, 6, 8. Então, eu acho que a gente tem um problema aí. Aí foi pensado uma comissão cujas bases, pelo que eu consegui entender, não estavam tão especificadas. E o negócio entra muito agora numa discussão sobre o eventual papel da Anatel nessa regulação. Pelo que eu entendo da Anatel, e até que eu entendo um pouquinho sobre como funciona a Anatel, não há nada que garanta expertise sistemática, heurísticas precisas, ou seja, regras que funcionem, que permitam que a gente tenha efetivamente uma neutralidade política e uma capacidade de execução que seja eficiente, sem transbordar para o lado da remoção indébita não justificada de conteúdo, e do outro lado também sem deixar que político maluco fique inventando fake news de tudo que é lado. Então, eu não vi ainda uma boa tese sobre quem deve exercer esse papel. Como esse papel é fundamental, eu fico com o pé atrás. Então, para mim, não é uma questão de se... assim, a Europa fez iniciou um movimento racional de regulação das redes. Não, isso é um movimento global. Isso, para mim, está dado como óbvio. A questão é... Você precisa especificar as coisas um pouco mais. E não é assim, eu não quero... Tem uma questão que rola muito na política, que é assim, quando você não quer alguma coisa, você fala que ela não está suficientemente especificada. Porque nada está. Mas não é isso. É muito mais pão, queijo. É assim, tá bom... Quais são esses limites do que o político pode efetivamente fazer? Vamos pensar 10 casos de uso em que a remoção do conteúdo do político não se aplicaria, enquanto a remoção do cidadão comum se aplicaria. Ou então não existem essas distinções. Isso, para mim, não está especificado porque não há interesse nessa especificação. E, do outro lado, vamos então criar aqui casos de uso, e esses casos de uso vão entrar dentro dessa projeção imaginária desse órgão regulador, e vamos ver, a partir disso, quem poderia compor, quais seriam as estruturas decisórias desse órgão, e aí sim, a partir disso, ter uma proposta suficientemente estruturada sobre quem deve atuar nesse papel. A partir disso, com certeza, um PL como esse tem o meu apoio. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?